Tudo bom, Renan? Me conta aí, de onde é que você está falando? E lá eu estou falando daqui de Seattle. Estou aqui morando em Seattle já há 4 anos. Uhum. Como é que está a situação da Covid aí e a diferença para os demais cidades dos Estados Unidos aí? Ah, o estado de Washington, onde está Seattle, foi o primeiro estado afetado aqui nos Estados Unidos, né? E foi bastante pesado, principalmente no começo. Ah, os primeiros casos surgiram numa casa de repouso. Então, o vírus se alastrou muito rapidamente nessa casa de repouso e fez muitas vítimas. Então, os números principais, logo no começo, eram aqui. E isso desencadeou uma reação imediata do governo do estado para impor isolamento, impor restrições à circulação de pessoas, e que isso gerou bastante resultado. Você vê os números de Washington estavam disparando no começo do estado de Washington. Eles se estabilizaram muito rapidamente, enquanto em outros estados que demoraram um pouco mais para tomar algum tipo de atitude, os números continuaram subindo. Então, o exemplo do estado de Washington aqui tem sido bastante elogiado como uma forma de reação correta. Lembra aproximadamente a data que começou essa reação de quarentena, de... Eu, ah, ah, eu já venho trabalhando de casa desde a primeira semana de março, que foi quando começaram a surgir os primeiros casos. Na última semana de fevereiro, eu acredito que foi quando surgiu o primeiro caso no estado. E quando começaram a surgir mais perto da cidade de Seattle, todas as empresas da região começaram a mandar os seus funcionários para casa. Ninguém tinha nenhuma noção de quanto tempo isso levaria. Obviamente, a gente ainda está em isolamento, mas o plano inicial era de 2 ou 3 semanas trabalhando de casa, e eu acho que já estou entrando na sexta ou sétima semana. Caramba, então isso é incrível, porque aquela crítica que se fazia à Espanha de ter liberado a Marcha das Mulheres no dia 8 de março já tinha uma repercussão internacional, porque o estado de Washington já tinha dado. Isso foi no dia 8, né? No dia 12, a minha viagem, que é uma companhia italiana, foi cancelada. No dia 14, a rainha da Dinamarca deu o pronunciamento dela. E nesse mesmo dia foi esse fim de semana do São Patrick, que a Irlanda cancelou a festa, né? Então, é interessante de ver isso, que é a importância da quarentena, né? Que vocês estão vendo o resultado aí, né? Sim, sim. A data que eu tenho muito em mente, eu estava visitando minha família em Maceió, e eu cheguei do Brasil no dia 1º de março. Fui para o escritório no dia 2 de março, e a partir do dia 3 a gente já estava trabalhando de casa. Então, foi realmente muito cedo em comparação com o resto do país. Uhum. Mas o primeiro caso nos Estados Unidos eu acho que vem desde janeiro. Então, talvez não tenha sido tão rápido assim. Poderia ter sido algo poderia ter sido feito mais de imediato. Talvez não se tivesse noção de que o isolamento social pudesse proteger tanto as pessoas, mas talvez mais orientações em relação ao uso de máscaras, a limpeza, descontaminação. Isso talvez poderia ter sido até melhor, mas como é a primeira vez também que o mundo inteiro está enfrentando algo dessa dimensão, então eu acho que as atitudes foram sendo tomadas de acordo à medida que se sabia mais sobre isso. Isso é uma coisa muito legal de estar falando isso, que para mim me aparece sempre aquela questão da humildade, né? Porque aqui teve uma repercussão bem grande, porque se dizia que aquela máscara de pano não adiantava muito, e na sequência vem se dizendo, olha, a proteção é pequena, mas é essencial para essa proteção, que as pessoas ao saírem na rua, por favor, usem, porque é melhor o ter ela do que não ter, né? Então, Eu gosto dessa sua interpretação da humildade. Eu acho que isso é fundamental.
poxa, se a gente não sabe tudo o que isso pode causar, a gente não sabe como, a gente não tem todas as informações para prevenção e para tratamento da doença, por que não vamos pecar por excesso? Então, se a gente puder fazer o máximo possível para evitar que ela se alastre, que mais pessoas sejam contaminadas, melhor. Eu acredito que o pior drama aqui que a gente tenha enfrentado foi, de fato, a carência de equipamentos de proteção para as equipes médicas. Eu tenho amigos conhecidos também na área de saúde que enfrentaram isso e os relatos deles eram dramáticos. E todos dizendo que a maior dificuldade era a falta de equipamentos mesmo. O que você vê como dica sua, assim, de como você está passando por essa fase e aproveitando, vamos dizer, a vida, a oportunidade de estar esse momento de quarentena para ressignificar alguma escolha, a vida, planos? Como é que tem sido isso para você? Para dar para explicar um pouco como é a minha situação, eu moro sozinho aqui em Seattle e eu me sinto privilegiado por trabalhar numa empresa que me permite trabalhar de casa. Então, eu já tinha, não trabalhava o tempo todo de casa, mas eu já tinha essa facilidade, a liberdade para trabalhar de casa de acordo com a necessidade ou minha própria vontade mesmo. Então, o fato de trabalhar de casa não foi um complicador, não tive problemas de adaptação, nada disso. Morar sozinho também foi uma escolha própria, que também nunca me incomodou. Eu gosto de ficar em casa, eu sou meio caseiro. Ficar obrigatoriamente em casa, e isso levou um processo de adaptação, sim. De não poder sair, de não poder ver os amigos. Isso pesou bastante. Agora eu acho que já estou um pouco mais acostumado e as pessoas, em geral, começaram a se falar mais diretamente por telefone, por aplicativos. O convívio social, de fato, mudou. Mas, ao mesmo tempo, eu também reconheço que qualquer tipo de isolamento que eu esteja passando são coisas que eu consigo lidar e eu só tenho a mim mesmo a quem cuidar no momento, numa situação dessa, né? E eu imagino as pessoas que estão dentro de casa cuidando de parentes mais idosos, cuidando de crianças, tentando manter um certo grau de normalidade enquanto estão convivendo num ambiente fechado 24 horas por dia. E eu imagino como isso deve ser difícil. Eu tenho minha família em Maceió, tenho uma preocupação gigantesca com a minha mãe, que está no grupo de risco, e me sinto culpado por não poder estar aí, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer que tem certas coisas que não estão sob meu controle. O que eu posso fazer, eu procuro fazer. Não só para ajudar minha família, para ajudar outras pessoas, tipo, tentar buscar ajudar entidades que estão oferecendo equipamentos de segurança de trabalho para as equipes de saúde, ou tentar ajudar algumas entidades que estão oferecendo alimentos para quem não tem condições de ir a um supermercado para buscar mantimentos. Então, há algumas coisas que eu posso fazer que vão ajudar quem está precisando, mas eu também não posso cair na loucura de ficar imaginando as consequências disso tudo, porque eu também tenho que cuidar da minha própria saúde mental. Então, tem coisas que a gente tem que reconhecer os próprios limites. Bom, uma das coisas assim, legais, eu vou recapitular, e aí, se você concordar, uma das coisas que você está me dizendo é que tem um ponto primordial, que é cuidar dessa saúde mental, que seria o bem-estar. Né?
o bem-estar físico, emocional. Tem alguma coisa que você faz assim no dia a dia assim para ter esse bem-estar? Sim, aqui ainda é permitido sair para fazer caminhadas ou respirar um pouco de ar puro, contanto que você mantenha mais de 2 metros de distância de qualquer outra pessoa. E as pessoas têm respeitado isso bastante. Eu saio para fazer caminhadas quase que diariamente, e se tem alguém vindo do outro lado da calçada, quase imediatamente essas pessoas já atravessam a rua, as pessoas se evitam um contato mais próximo, mas ainda assim, todo mundo está no mesmo barco, né? Então, você dá aquele compromisso de cabeça, está dizendo, olha, a gente está junto nisso, mesmo que a gente não possa chegar muito perto. E tenho falado mais com amigos também, por telefone, por mensagem. Então, mesmo morando sozinho, estando numa situação de isolamento, eu não me sinto completamente sozinho. No começo foi mais difícil adaptar nesse sentido, mas hoje eu acho que todo mundo já está encontrando uma solução, uma alternativa. Então, esse segundo ponto é manter um grau de afinidade social por telefone, por aplicativo grande, para manter essa afetividade sempre presente. Eu acho que o interessante que eu tenho notado também são as pessoas voltando a falar com gente com quem eles não tinham contato há muito tempo. Eu tenho feito isso, eu tenho percebido pessoas com quem eu não tinha contato há muito tempo, entrando em contato comigo para saber como é que eu estou lidando com isso também. Então, mostra o carinho que as pessoas têm umas pelas outras, mesmo que estejam à distância, e mesmo que a vida já tenha anos atrás tornado essas pessoas mais distantes. Então, as pessoas têm se cuidado uma das outras, e isso eu acho que vai ser a melhor experiência, não melhor experiência, esse eu acho que vai ser o melhor resultado dessa experiência, o melhor o que a gente vai tirar de proveito dessa experiência toda, a valorização do que realmente importa, que é o cuidado um com o outro e o carinho que as pessoas têm umas pelas outras. Então, é legal isso, assim, que você está mostrando assim que, vamos dizer, daí isso aí pode surgir um novo paradigma, modelo mental, ou aprendizado, que seria exatamente dessa questão desse vínculo familiar, amoroso, ou dos amigos que tiveram no passado, para a gente ter essa valorização mais presente, né? E o reconhecimento das coisas que realmente importam. Tipo, o que adianta eu ter um carro do ano super luxuoso, está parado na garagem agora, não tenho esse carro do ano super luxuoso, vamos deixar ressaltar, esse é um exemplo. Ou se eu tivesse esse carro super luxuoso, eu tivesse aqui sozinho e ninguém falando comigo, ninguém me procurando, ninguém questionando como é que eu estou lidando com essa situação. O que importa mais, esse carro na garagem ou esse carinho que eu estou recebendo das pessoas? Então, eu acho eu espero que as sociedades em geral tirem proveito dessa situação e passam a reavaliar as coisas que realmente importam, as coisas que realmente são valiosas na vida. Repensar valores. Uma outra coisa que você falou antes, a questão de solidariedade, né? De apoio ao outro, apoio a instituições. A gente vê muita gente que tem vontade de ajudar e não sabe como, não sabe por onde começar, não sabe quem procurar, mas ao mesmo tempo eles demonstram essa preocupação. E eu acho que é importante a gente também buscar difundir as alternativas, as maneiras que essas pessoas possam encontrar para ajudar, para que eles possam de fato manifestar esse desejo de ajudar o próximo. Eu acho que é um momento em que a gente precisa bastante de solidariedade. Como eu dizia antes, eu me sinto completamente privilegiado de estar numa situação em que eu posso trabalhar de casa, eu tenho minha segurança de emprego, eu tenho
a minha casa onde eu estou com segurança, estou com conforto, mas tem muita gente que não tem essa situação, estão em casos muito mais vulneráveis e que talvez eles não tenham ninguém com quem contar, ninguém que possa ajudá-los nesse momento. Então, acho que é muito importante que a gente, como sociedade, uma sociedade que se diz amadurecida, as pessoas de fato se importem umas com as outras e que manifestem essa ajuda e que estendam a mão a quem precisa nesse momento. Legal. Algum recado assim que você poderia dar para o Brasil, assim, olhando daí e com suas preocupações com o que acontece para cá, o que você poderia dizer para os brasileiros que possam lhe ver para pegar a sua experiência com muito mais dias de quarentena, muito mais dias sobre o ambiente político também? O que eu posso dizer baseado na experiência que a gente teve aqui no estado de Washington, que o isolamento social, o isolamento físico, estão mudando até essa terminologia, o isolamento físico faz diferença. O isolamento social passa a ideia de que as pessoas não vão se comunicar e a gente está se comunicando aqui. Isso não é um isolamento social, a gente está mantendo a presença mesmo que virtualmente. Então, não estamos isolados socialmente, estamos isolados fisicamente e isso é extremamente importante para evitar que mais pessoas sejam afetadas nesse momento. Há preocupação com o impacto econômico? Sim, há essa preocupação. E todos vão ter que trabalhar juntos, de fato, para que a economia se recupere. O que dá para fazer agora? Vamos apoiar pequenas empresas, os pequenos restaurantes, o pequeno mercado aí do seu bairro, para que essas pessoas possam se reerguer depois. Mas, de imediato, a preocupação é com a saúde da população em geral. Então, cada um tem um papel importantíssimo a cumprir, que é ficar em casa e evitar correr o risco de ficar doente e ocupar uma cama no hospital, correr o risco de ficar doente e passar esse vírus para outras pessoas, e desencorajar realmente esse pensamento de que essa crise é passageira, essa crise não é grave, porque a gente já viu mais de 100 mil pessoas morrendo no mundo inteiro e dizer que isso não é grave é cretinice. E assim, só para completar, para a gente fechar com uma coisa legal, em alemão, os meus amigos falam que é distanciamento espacial com aproximação afetiva social. Muito legal, muito legal. Eu na verdade, eu li semana passada agora sobre isso. Não vamos falar em isolamento social, não. É importante que a gente seja próximo socialmente, mas não fisicamente. Então, eu completo valor a essa aproximação social e distanciamento físico. Sim. Massa te ver de novo. Vou fechar Igualmente, meu amigo. e a gente continua aqui mais um pouquinho. Tá bom, então.